delas. Então, as parábolas, alguns dizem que não existiu, que é apenas historinha. Outros, e eu me coloco nesses outros, porque a teologia permite que você pense de um jeito ou do outro, sem ser herético, né? Sem você ser considerado herético. Então, eu me coloco entre aqueles que acreditam que todas as parábolas da Bíblia, elas aconteceram de fato. Existiu esse jovem, esse filho pródigo. E Lucas capítulo 15 tem uma passagem que hoje nós vamos entender junto, porque eu estou pedindo ao Espírito Santo, vou pedir agora que ele nos ajude a entender como que isso acontece. Me ajude em oração, feche teus olhos. Pai querido, aqui está Lucas 15, 17, que diz que aquele jovem caindo em si. Ó Pai, nós queremos entender como se dá esse processo de cair em si, na sarjeta, no fundo do poço, e dar o brado de libertação voltando aos braços do Pai. Nos ajuda a entender isso hoje, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Pai, que as pessoas que estão aqui entendam esta palavra, que estão pela internet entendam esta palavra, que hoje, Pai, o Senhor mova aqui, e que se alguém entrou enfermo, vai sair curado hoje. Se alguém entrou oprimido, vai sair liberto hoje. Hoje algo novo começa no mundo espiritual, como começa no nosso bairro, na nossa região, na nossa geografia, determinando restauração da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Meu amado, nós talvez vamos fazer algo que eu não gosto de fazer: colocar mais coisa na tua cabeça do que resposta, colocar mais perguntas do que resposta. Porque nós temos que descobrir o que aconteceu na cabeça daquele menino, aquele rapaz, jovem, não sabemos quantos anos. O fato é, hoje eu senti isso. Eu vim andando da Cancela, estou falando na internet, não tem vergonha não, porque se eu estou onde eu estou é porque Deus permitiu, escola, deserto. E eu vim andando, soltei da Kombi lá na Cancela e vim andando no meu desertozinho. É bom que eu fico em forma. Mas eu falei, poxa Deus, o carrinho agora chegava mais rápido. Daqui a pouco entra um Vectra na minha frente. Mas olha a implicância, igualzinho que eu já tive. 2.2, 16 válvulas. Tive um 199. Viajei com ele para Recife. Ele entrou assim na garagem, aí eu parei, fiquei assim olhando. Aí eu fui embora e falei, Deus, não é fácil você ter, depois não ter mais. Você ter saúde e perder. Você ter um casamento abençoado e perder. Você ter um emprego e perder. Eu nunca perdi, nunca fui demitido. Todos os lugares onde eu passei, eu saí porque quis, saí por novos desafios. Deixei a igreja que eu era pastor por um desafio chamado Renovo, tem valido a pena. Deixei a Marinha para ser pastor. E por que eu estou contando isso? Aquele menino tinha tudo: o amor dos pais, uma boa casa, uma boa alimentação, status, tinha tudo. Por que eu estou falando que ele tinha essas coisas? Porque lá na frente você sabe que ele ganhou um anel. O anel significa brasão da família. Ele era de uma família muito importante. Você vê que o pai o abraçou carinhosamente, então ele tinha um bom relacionamento com o seu filho. E ele mesmo diz, aqui no versículo 17, 18, que os empregados da casa do pai viviam melhor que ele ali. Onde ele estava? Ele estava no meio de animais que são extremamente porcos. O nome por acaso é porco. Um animal que, por favor, eu posso falar isso de público porque eu tenho base bíblica, não coma. Muitas doenças vêm daí, muito infarto, muita coisa, evite. Come, para que isso vai? Mas é gostoso. O câncer não é gostoso, obesidade também não, enfim, é outro assunto. Mas eu quero dizer para você que ele estava lá no meio
O porco defeca por um lado e vira a cabeça, acaba comendo a própria. E ele estava ali brigando com os porcos. No filme Tropa de Elite é mais ou menos aquilo, né? Quando joga ali, aqueles homens com fome vão ali catar. Ele estava nessa situação. A Bíblia diz, quando ele estava assim, versículo 17: quantos empregados da casa do meu pai têm abundância de pão, de comida? Eu já trabalhei em cozinha no Hospital Marcílio Dias, e foi uma experiência muito boa, porque eu fazia seminário, fazia curso de inglês, fazia faculdade, e eu orei a Deus, falei: Deus, eu preciso de tempo para estudar. E aí Deus me abençoou. Milagre. O cozinheiro do diretor-geral do Hospital Marcílio Dias, um dia foi me pedir ajuda, porque o auxiliar dele tinha ido viajar. E eu falei: é agora, porque eu já sabia que terminava o almoço com o almirante, lavava o pratinho dele, adiantava a comida, e eu fui trabalhar naquele lugar. Chegava às 5 horas da manhã, preparava tudo. O almirante era muito certo no horário, almoçava meio-dia. Ele terminava de almoçar, estava tudo pronto e tal. 2 horas eu estava liberado, e eu ia para o curso de inglês, ia para a faculdade, ia para o seminário. Por que eu estou falando isso? Gente, olha, você imagina uma comida boa, eu comia. Porque eu trabalhava na cozinha do diretor-geral do hospital. Assim é um empregado daquela casa, uma casa rica. E ele, que era filho, lembrava: na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor que eu. A Bíblia diz também no versículo 18 que ele tomou uma atitude de se levantar, de ir ter com o pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Ele iria dizer para o pai: estou arrependido, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele chegou a um nível de arrependimento que todos devemos ter. Ele chegou a ponto de abrir mão do direito de ser filho. Ele planejou na sua mente: eu vou dizer para o meu pai, eu perdi o direito de ser filho, então eu quero ser empregado do meu pai. Que lindo isso, diga que lindo. Não é bonito? Mas pastor, como que ele chegou nessa situação? Nesse nível bonito de arrependimento? Início do versículo 17: caindo, porém, em si. De onde veio esse termo, cair em si? Como é que é cair em si? Eu estou aqui e caí em mim. Eu diria que a melhor tradução para cair em si é encontrar com o meu verdadeiro eu, me achar. Porque aquele jovem que saiu para gastar todo o dinheiro, abandonou a casa do pai, viveu dissolutamente, os amigos, quando ele tinha dinheiro, estavam com ele. Quando o dinheiro foi acabando, os amigos: peraí que eu vou ali, já venho. Amigos da onça. Mas como é que aconteceu esse processo de cair em si, de cair na realidade? Isso que eu queria saber. Eu quero saber agora, para poder te dizer. E umas 3 direções eu tenho aqui para o cair em si, que faz com que a gente acorde, abra os olhos e veja as promessas da palavra em nossa direção. Mais que vencedor, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, menino nos olhos de Deus, abençoado por todo lado. Isaías capítulo 1, versículo 19: comedor do melhor dessa terra. Como é que alguém, pastor Ricardo, acorda para essas verdades? Em primeiro lugar, quando alguém encontra o que não é a sua vida. Ninguém é criado para comer alfarroba de porcos. Ninguém é criado em sã consciência para estar no meio de animais fedidos, sujos, no meio de fezes. Então, querido, quando você descobre o que não é a sua vida, você já 90% está na direção do Pai, amém? Amém. Quando você descobre que você não nasceu para ser um viciado, uma prostituta, um drogado, um pai péssimo,
péssimo, um filho rebelde. Quando você que está aí na internet, que está ouvindo essa mensagem, eu sei que você ouve, porque hoje de manhã, domingo, tinha um monte de gente no portal. Eu fui ao MSN, tinha muita gente online, porque estava chegando na balada e foi checar e-mail, foi ver o MSN, já para preparar outra balada. Eu quero te dizer, Deus não fez você para ter essa vida. Então você descobre o que não é vida. Ele, em primeiro lugar, caiu em si, porque ele descobriu que aquilo não era vida para ele. Se você está satisfeito com a sua vida espiritual, se você está satisfeito com a sua vida em pecado, você é exceção. 99% das pessoas que estão no erro estão insatisfeitas e querem mudar de vida. A questão é, como mudar? Ele deu um grito de libertação: levantar-me-ei, sinal de que ele estava caído. O nosso Deus, quando alguém diz vou me levantar, Deus já está lá segurando e pondo de pé. Você pode dar glória a Deus? Deus é um Deus fantástico. Algumas palavras que têm um peso profético tremendo. Uma delas é quando você está no levantar-me, stand up. Quando você começa a dizer vou me levantar, o inferno perdemos, e Deus diz ganhamos. Deus vai lá e ajuda o processo de libertação. Há pessoas que dizem, pastor, eu quero ser liberto, é muito difícil. Eu digo, não é. Quando você disser eu quero ser liberto, os céus se movem a teu respeito. Os anjos do Senhor, eles vêm e espantam e botam para correr todos os espíritos demoníacos do inferno. Basta você determinar, eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação, eu vou largar esse vício, eu vou sair desse adultério, eu vou sair dessa parada errada, eu quero ser santo, eu quero viver aos braços do Pai, eu quero fazer a vontade do meu Deus. Então, em primeiro lugar, ele descobriu que não era vida. Em segundo lugar, ele teve saudade dos tempos que ele já tinha vivido. Meu querido, quanta gente lembra que há pessoas que já foram bênçãos e hoje não são mais. Elas têm saudade. O louvor, ele não escraviza, mas ele traz a memória. Hoje em dia, graças a Deus por isso, de vez em quando vai uma cantora na TV. Eu fiquei imaginando o dia que a Ana Paula Valadão foi lá no Faustão e começa a cantar: preciso de ti, preciso do teu perdão. Quem foi ao retiro sabe do que eu estou falando, amém? Quantos olharam? Lembrei do retiro que eu fui. Esse louvor especial. Quem não foi, vai descobrir. Quando alguém olha a Fernanda Brum na televisão dizendo: Peniel, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Meu querido, eu não queria estar na pele dessa pessoa, porque naquela hora ela dá um grito: vou voltar aos braços do Pai, vou voltar ao primeiro amor. Chega de comer comida de porcos. Porcos ali representam demônios. As comidas que o demônio dá são alfarrobas, cocô. Pastor falou cocô. Porque parece que é comida, mas não é. Tira até a fome, né? A droga. Tem gente que só bebe, passa o dia na pirosca. E aí, qual é a boa de hoje? É boa nada, é engano. E quando ele levantou, ele enxergou e ele lembrou dos velhos tempos, do primeiro amor, dos braços do Pai. Eu não sei se você que está me ouvindo está afastado de Deus. E não venha me dizer que não vem aqui porque está calor. Hoje eu estou todo suado, mas ninguém morre de calor. Eu quero dizer para você que está longe de Deus é estar longe da razão de viver. Estar longe de Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. E em segundo lugar, ele entendeu isso e ele disse: eu vou voltar aos braços do meu Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. E em terceiro e último lugar, ele caiu em si, porque ele sabia que se ele morresse naquela condição, não teria esperança para a vida dele. Por quê, pastor Ricardo? Porque quando alguém está numa situação, ela está porque ela quer. Dá um grito de vitória, dá um grito de libertação. Diga: basta, não quero mais. Quantas ex-prostitutas falam: tudo ex, graças a Deus.
A esperança. Quantos ex-bandidos, ex-drogados, ex-gays, isso, ex-lésbicas, ex-tudo. Ah, mas eu ouvi falar, até o Arthur me deu mensagem, ela jovem, disse, olha, essa aí, agora é aquela história de Jesus, diz, né, 7 vezes pior, porque ela era lésbica, aí começou a dar testemunho que se libertou, aí agora abriu uma igreja de lésbicas. Isso é mesmo. O demônio, ele é esperto, ele joga espiões no meio do povo, falsos libertos. Ah, eu estou liberto. Aí quando todo mundo começa a dar corda, ele mostra a verdadeira cara. Mas quando alguém está numa situação, está porque quer. Deus não rejeita nenhum filho. Qualquer um que disser, eu não quero mais essa vida, vai mudar. Se ficar naquela vida, se aquele jovem morresse naquela situação, o pai não ia nem saber. Na verdade, se ele morre ali de uma infecção, de uma tênia, né? de um verme, ele ia virar a comida dos porcos. O porco não sabe o que pegou ele. Ele devia estar lá, deixa esse cara aí no meio dos porcos, porque ele come a comida dos porcos, mas daqui a pouco ele vai ser comido pelos porcos. Você sabia? E o pai dele ia saber? Não. Ele já devia ser desfigurado. O seu rosto, pelo não ter uma peça aqui, né? O seu rosto já devia ser um rosto feio. Ele já não fazia barba. Ele estava sujo, magro, fedido. Ninguém ia reconhecer que ele era um cara. Ninguém ia reconhecer que aquele ali era o filho dele. Então ele ia morrer e ia ser enterrado com muita gente. Por isso ele disse, eu vou mudar a minha vida. Quantos aqui pode ser amém? Amém? Se você conhece alguém que está na sarjeta, diga para ela, a esperança para você enquanto a vida. A esperança para você. Nós vamos viver uma semana muito atribulada. Eu já estou sendo procurado por pessoas pedindo oração. Jovens que querem mudar de vida. E é nessa hora que a igreja tem que dar um jeito. São jovens que mal sabem escrever e ler. São jovens que parte do cérebro já foi comido pelo ácido. Você sabia? O crack, o ox, a cocaína. 1 quilo de cocaína rende, sei lá, 300 quilos de cocaína pura, 300 quilos de cocaína, porque mistura com pó de mármore. Você imagina o pó de mármore entrar pelo cérebro de alguém. Aquilo ali deixa o cara doidão. Por que doidão? Porque o cérebro para de funcionar. Então ele fica doido, não é da droga, é do mármore. E o cérebro fica endurecido. Os neurônios já não conseguem mais trabalhar. Então, como igreja, nós vamos chegar para esse jovem e dizer, é a esperança. Deus vai reconstruir teu cérebro, Deus vai despoluir você. Mas não fique aí no meio dos porcos, porque Deus vai te salvar agora. Todo aquele que disser, eu vou me levantar e vou voltar para o Pai, o Pai vai estar sempre de braços abertos, dizendo, vem filho amado, vem, eu te amo, vem, eu te chamo, vem, eu te salvo. Eu quero agora pedir que você feche os seus olhos e comece a pensar numa pessoa, em 2 pessoas ou em 3 que precisam dos braços do Pai. Eu quero agora pedir que você feche os seus olhos e comece a pensar quem que nessa hora